Olá, queridos. Prazer poder estar aqui junto com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. E eu quero trazer aqui mais comentários dos nossos queridos que têm nos presenteado aí com seus comentários. E eu fico muito feliz, sou muito grato ao apoio que vocês dão aqui ao canal com as suas observações. Temos aqui algumas observações, alguns comentários. Eu vou trazer um deles e vou compartilhar com vocês aqui. É o comentário do nosso querido Hubert. O nosso querido Hubert fez um comentário dizendo assim: ó, pesquisando nas publicações do site das Testemunhas de Jeová, verificamos em 2019 mais um ensinamento de homens. Não existe nas Escrituras. E aí eu me lembro do texto de Provérbios, capítulo 30, versículo 6, onde nos dá a seguinte advertência: para não acrescentar nada às palavras de Deus. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Não acrescente nada às palavras de Deus, para que ele, futuramente, não contradiga e você acabe passando por mentiroso. O que o corpo governante tem feito, e mais tem feito, nas suas doutrinas, e esse livro aqui existe, e não me deixa mentir, é só mais uma das provas, nas suas doutrinas, o que mais eles têm mostrado nos seus ensinamentos doutrinários é que realmente eles são mentirosos em sentido espiritual, como diz Provérbios 30, versículo 6. Por quê? Quando você analisa os ensinamentos deles e as doutrinas deles, ou quando eles mesmos alteram seus ensinamentos, que são tidos como verdade absoluta, e depois eles fazem um ajuste e aquilo se torna uma mentira absoluta, eles mesmos confirmam que eles são mentirosos, porque eles falam coisas como se fosse Jeová falando, quando na verdade Jeová não disse nada. E aí o nosso querido Hubert falou isso. Verificamos em 2019 mais um ensinamento de homens. Não existe nas Escrituras. Foi afirmado que antes do início da guerra do Armagedon, todos os 144 mil já terão sido ressuscitados. Isso aqui é interessantíssimo. Por quê? É uma das doutrinas fundamentais, está aqui também nesse livro. Esse livro aqui, para quem não conhece, já foi estudado 3 vezes no estudo de livro de congregação. É um livro que tem a finalidade de explicar versículo por versículo do livro. Eu adquiri esse livro aqui em 8 de setembro de 1994, mas eu já tinha estudado ele antes, porque ele foi estudado em 91, se eu não me engano. Esse livro aqui é de 1988, 88 dos Estados Unidos, aqui no Brasil em 89. Quando eu comecei a iniciar na organização Torre de Vigia, esse livro estava sendo estudado pela primeira vez. Eu acompanhei o estudo de livro dele, depois eu acabei me batizando, porque foi um estudo longo, acabei me batizando e, por fim, eu acabei também dirigindo, em algum momento, algumas partes desse livro. Depois eu já era servo ministerial, ancião, aí eu dirigi também, mais uma e 2 outras vezes. Então, na terceira vez, tantos foram os ajustes que foi acrescentada uma brochura como um apêndice adicional, contendo todas as alterações, uma brochura grossinha, com muitas informações. Ó, na página tal, parágrafo tal, altere para isso. Porque o livro faz alusão a alguns cumprimentos proféticos do ponto de vista do corpo governante sobre as profecias de Apocalipse, o que implica falar sobre a geopolítica do nosso planeta, né, da nossa história contemporânea. E aí o que acontece? Muitas coisas que aconteceram, como por exemplo, desde a Segunda Guerra Mundial para cá, a Guerra Fria, o dissolvimento da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, tudo isso aí que nós que somos lá, que vimos isso, presenciamos isso, sabemos que muitas das coisas que eram aplicadas a esses movimentos, a essa estrutura governamental que existia, não existia mais. Então não tinha como sustentar tais profecias. E aí eles tinham que ficar fazendo um monte de ajustes. E isso, né, tem se mostrado ser muito frequente na sociedade Torre de Vigia. São mais de 350 mudanças doutrinárias. Quem é que não lembra da perestroika? Quem não lembra lá do Muro de Berlim sendo derrubado? Famílias se reencontrando. Aquela emoção que a gente sentiu, né? Nós vimos, nós acompanhamos, muitos de nós aqui, que temos mais de 35 anos, 40 anos de idade,
vimos a queda do regime militar, né? O direta já, lembra disso? Tancredo Neves, José Sarney, os presidentes aqui do Brasil. Nós vimos muitas coisas no cenário mundial. E essas coisas faziam parte das aplicações que o corpo governante fazia de profecias. Só que elas desapareceram lá no passado. E aí o querido aqui, Hubert, fala, né? E isso aqui foi um dos ensinamentos que também alterou. Tinha vez que o corpo governante ensinava que os ungidos estariam vivos um pouco depois do Armagedon, alguns ainda estariam vivos para nos dar instruções, para nos mostrar como fazer, o que fazer depois do Armagedon para se preparar para o milênio. Depois eles ensinavam que os ungidos morreriam durante a grande tribulação, antes do Armagedon. E ensinavam que para vir o Armagedon, a começar a grande tribulação, todos os ungidos teriam que ter morrido primeiro. Então, muitas variações com o passar do tempo. Você tem que ficar acompanhando o tempo todo com muita atenção para entender o que ele está ensinando em determinadas épocas. Tamanhas mudanças, né? E é muito volátil. Muito volátil. Continuando. Então eles diziam que eles seriam ressuscitados antes da guerra do Armagedon e estariam no céu. Eles vão fazer parte dos exércitos celestiais. Isso aqui foi um discurso de um membro do corpo governante, o Samuel Hertz, que é o mais velho em idade, mais idoso dos membros do corpo governante, é o Samuel Hertz, e ele fez um discurso, que se não me engano é aquele discurso que ele fala, né? E nós vamos lutar, fight! Aí dá o rugido do leão, né? Ser que no futuro ainda vamos precisar fazer alguns ajustes. E talvez vocês vão se lembrar de que algum tempo atrás, talvez uns 10 anos atrás, tínhamos o seguinte entendimento. Nós entendíamos que alguns ungidos iam sobreviver ao Armagedon e até mesmo entrar no paraíso junto com as outras ovelhas. E talvez ficariam lá por um certo tempo e só depois iriam para o céu. Mas existem algumas verdades bíblicas que Jeová não nos permite entender até o momento certo, mesmo se nós lemos muitas vezes. Nós não entendemos até que Jeová esclareça o assunto. E agora, nesse discurso, vamos entender melhor esse assunto. Foi Jeová quem nos revelou, não o corpo governante, nenhum humano aqui na terra, mas Jeová, que nos ajudou a entender. Vibrando, porque na mente dele, ele vai ter forças, poderes sobrenaturais, como um anjo, mais que um anjo, até como membro dos 144 mil, eles vão ter poderes maiores do que os anjos, e vão guerrear na guerra do Armagedon, destruindo a humanidade, que eles chamam de inimigos de Jeová, todos aqueles que não fazem parte da sociedade Torre de Vigia, aqueles para quem o Anthony Morris, que era membro do corpo governante, soprou fósforo e disse: esses são os inimigos de Jeová, eles desaparecerão como a fumaça. Na mente deles, nessa época então, ensinando, todos os membros do corpo governante estariam no céu, com aureolinha, capinha, com asinha talvez, né? Com cetro de ferro, para destruir todos os inimigos de Jeová, que, segundo eles ensinam, está lá no Ministério do Reino de julho, 1988, página 2, quem não está na organização é inimigo de Jeová. E a gente sabe que quando eles falam ali organização, estão se referindo à sociedade Torre de Vigia. Continuando o Hubert, eles vão fazer parte dos exércitos celestiais que vão acabar com o Gog e vão proteger uma grande multidão de pessoas que servem a Jeová. A grande multidão aqui a que se refere, inclusive está aqui, essa figura aqui, ó, está aqui no meio, é a que representa lá em Apocalipse capítulo, quando fala do capítulo 7, versículo por versículo, lá no capítulo 7, do versículo 9 em diante fala: e eu vi uma grande multidão de todas as pessoas, tribos, povos e línguas, tal. Aí no versículo 13, 14 explica que estes são os que saem da grande tribulação, uma grande multidão. Ou seja, são os que sobrevivem à grande tribulação, que culminaria então, segundo o ponto de vista do corpo governante, no Armagedon, a guerra de Deus,
contra a humanidade. Para eles, os sobreviventes são apenas os membros da organização Torre de Vigia. De vez em quando eles fazem alguma ressalvinha dizendo que talvez algumas pessoas de outras religiões também sobrevivam. Mas isso é só para não ficar uma coisa extremista. Mas a realidade é que eles entendem que para você ser salvo, trilhar o caminho da vida eterna, você tem que ser um submisso ao corpo governante e membro da sociedade Torre de Vigia, que é chamada de Organização de Jeová Terrestre. Bom, então esse é mais um dos ensinamentos que Jeová não falou, conforme está em Provérbios 30, versículo de números 5 e 6. Vale a pena ver de novo. Deixa eu ver se eu consigo ler sem botar óculos. Não consigo, então eu tenho que botar aqui uma lupa para ampliar essas letras minúsculas. Vamos lá. Toda a declaração de Deus é pura. Ele é um escudo para os que se refugiam nele. Não acrescente nada às palavras dele, senão ele o repreenderá e ficará claro que você é um mentiroso. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Por governante, então, do meu ponto de vista, eu não tenho sombra nenhuma de que Jeová tem mostrado através da Bíblia que o corpo governante, de fato, não passa de um grupo de homens que o compõem, de homens mentirosos, que ensinam mentiras como se fossem verdades vindas da parte de Jeová. Obrigado, nosso querido Hubert, pelo seu comentário. Obrigado a todos vocês aí pela atenção, por prestar atenção a mais essa explicação aqui, mais esse vídeo. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá. Tchau, tchau.